No limite das finanças, quando desistir parece certo, o Espírito Santo se manifesta. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe algo em você que ainda não desistiu, mesmo quando tudo ao redor tenta convencer o contrário. Talvez o dinheiro esteja curto, talvez as finanças estejam apertadas, talvez a pressão tenha se tornado diária. Mas há uma verdade que precisa ser dita logo no início, com clareza e esperança. Este vídeo foi feito para você. Não porque sua situação é especial, mas porque o seu limite chamou a atenção de Deus. Existe um momento em que a vida desacelera por dentro. Não é desespero, não é revolta. É quando o coração percebe que já tentou de tudo. É nesse ponto que muitos acham que chegaram tarde demais, que falharam, que perderam tempo, que a prosperidade ficou para trás. Mas Jesus nunca tratou o limite como atraso. Ele sempre tratou o limite como ponto de encontro. É exatamente quando as forças acabam que o Espírito Santo começa a agir de forma mais clara e profunda. Talvez você tenha aberto este vídeo esperando uma palavra rápida sobre dinheiro, uma solução imediata para dívidas, uma resposta urgente para o financeiro. Mas o que Deus quer entregar primeiro é algo ainda mais precioso. Ele quer te devolver esperança. Não uma esperança genérica, mas aquela que faz o peito respirar melhor. Aquela que acalma a mente antes mesmo da provisão chegar. Porque quando Deus entra, Ele não começa mudando números, Ele começa restaurando direção. Este não é um vídeo para quem está forte, é para quem está cansado, mas ainda disposto a confiar. Para quem já percebeu que insistir sozinho só aumentou o peso da escassez. Para quem entendeu que ser próspero não é apenas ter dinheiro, mas caminhar em paz mesmo enquanto a provisão está a caminho. O Espírito Santo não se manifesta quando você finge que está bem. Ele se manifesta quando você é verdadeiro diante de Deus. Se hoje desistir parece certo, saiba disso. Esse pensamento não é o fim da sua fé. Pode ser o início de algo novo. Deus não se afasta quando você chega ao limite. Ele se aproxima. O limite não afasta o céu. O limite abre espaço para a presença. Permaneça aqui. O que vai acontecer a seguir não é sobre pressão. É sobre alívio. Não é sobre cobrança, é sobre cuidado. O Espírito Santo já está mais perto do que você imagina. O limite financeiro não é falta, é transição espiritual. Quando as finanças chegam ao limite, a primeira reação costuma ser a culpa. A mente revisita decisões antigas, compara trajetórias, cria cenários de arrependimento e tenta encontrar um erro específico que explique por que o dinheiro não flui como deveria. Esse processo desgasta o coração e aprofunda a sensação de escassez. Mas existe uma leitura mais profunda que muda tudo. Em muitos momentos, o limite financeiro não revela falta de capacidade, revela mudança de direção. Não é o fim da provisão, é o início de um novo governo interior. Há fases em que Deus permite que o financeiro aperte, não para punir, mas para alinhar. Enquanto tudo funciona, a alma aprende a confiar nos próprios cálculos, na própria força, na própria estratégia. O problema não está em planejar ou trabalhar. O problema surge quando o coração passa a depender disso como fonte de segurança. O limite desmonta essa ilusão com delicadeza e firmeza. Ele mostra que prosperidade verdadeira não nasce do controle absoluto, mas da rendição consciente. Jesus nunca tratou o limite humano como sinal de rejeição. Ao contrário, ele se aproximava quando alguém admitia que não tinha mais recursos. Quando o vinho acabou, quando os pães eram insuficientes, quando a rede voltou vazia, foi exatamente ali que o céu se manifestou. O limite não afastou a presença, criou espaço para ela. O Espírito Santo não disputa a autoridade com o ego. Ele entra quando o coração aceita que não dá mais para conduzir tudo sozinho.
No campo financeiro, isso é ainda mais sensível. A pressão por resultados rápidos, a comparação com outros, o medo da dívida e a ansiedade por provisão empurram decisões precipitadas. Nesse estado, até oportunidades que parecem boas carregam peso. O limite interrompe essa corrida. Ele desacelera a alma para que a mente volte a ouvir. Não é ausência de resposta, é preparação para a direção. Antes de prosperidade visível, Deus estabelece paz interior. Antes de dinheiro nas mãos, Ele entrega clareza no espírito. Existe uma diferença entre falta e transição. A falta esvazia e paralisa. A transição ajusta e reposiciona. Quando o limite é vivido com consciência espiritual, algo começa a mudar por dentro. A pressa perde força. O medo já não dita cada escolha. A ansiedade diminui. Isso não significa que as contas desapareceram, mas significa que o coração não está mais dominado por elas. Esse é um sinal silencioso de que o Espírito Santo já começou a agir. Muitos interpretam o silêncio de Deus no financeiro como abandono, mas o silêncio, em muitos casos, é instrução interna. É Deus retirando o excesso de ruído para que a direção fique audível. O limite financeiro ensina algo que nenhuma fase de abundância ensina com a mesma profundidade. Ensina dependência saudável. Ensina confiança real. Ensina que ser próspero não é apenas ter dinheiro, é caminhar sem medo mesmo enquanto a provisão ainda está a caminho. Se hoje você sente que chegou ao limite, talvez não esteja perdendo algo. Talvez esteja atravessando. O limite não é castigo, é fronteira. E toda fronteira espiritual antecede um novo tipo de prosperidade. Uma prosperidade que começa dentro, se organiza no espírito e no tempo certo se manifesta no financeiro. O Espírito Santo não chega atrasado. Ele chega quando o espaço está pronto. O erro silencioso de tentar manter tudo funcionando sozinho. Existe um erro que quase ninguém percebe enquanto está acontecendo. Ele não faz barulho, não chama a atenção e por fora até parece responsabilidade. É o erro de tentar sustentar tudo sozinho por tempo demais. No início, isso parece força, parece maturidade, parece fé. Mas com o tempo, esse comportamento começa a cobrar um preço interno alto. A alma se sobrecarrega, o coração endurece e a mente passa a viver em estado de alerta constante. O financeiro vira um campo de sobrevivência, não de propósito. Muitos aprenderam que pedir ajuda a Deus só é aceitável quando tudo já deu errado. Antes disso, tentam provar que conseguem. Tentam organizar, recalcular, apertar mais um pouco, sacrificar mais um pouco. O problema não está no esforço, está na solidão espiritual que se cria quando a pessoa acredita que precisa dar conta de tudo para merecer a provisão. Esse pensamento cria uma fé cansada, baseada em desempenho, não em relacionamento. Jesus nunca ensinou autossuficiência espiritual. Ele ensinou dependência consciente. Quando alguém tentava se justificar demais, ele chamava para perto. Quando alguém admitia que não tinha mais forças, ele agia. O Espírito Santo não é ativado pela insistência humana. Ele é atraído pela rendição sincera. Enquanto o coração ainda tenta controlar cada detalhe financeiro por medo da escassez, não há espaço interno para a direção divina. Há apenas tensão. Esse erro silencioso se manifesta de várias formas. A dificuldade de descansar, a sensação de culpa quando não está produzindo, o medo constante de faltar dinheiro, a obsessão por resolver tudo rápido. Aos poucos, o financeiro deixa de ser uma área da vida e passa a ser o centro emocional de tudo. Nesse ponto, mesmo quando entra dinheiro, a paz não entra junto. A prosperidade não se sustenta onde a alma vive em guerra. Existe também uma culpa espiritual muito comum nesse processo. A pessoa acha que sentir medo significa falta de fé.
Acha que pensar em desistir significa fraqueza espiritual. Então ela reprime emoções, silencia dores e segue tentando funcionar por fora, enquanto desmorona por dentro. Jesus nunca exigiu esse tipo de postura. Ele nunca pediu que ninguém fosse forte o tempo todo. Ele pediu verdade, porque só a verdade cria espaço para a cura, direção e provisão. Quando o Espírito Santo começa a agir, uma das primeiras coisas que ele confronta não é a dívida, nem a escassez, nem a falta de dinheiro. Ele confronta a ilusão de que você precisa se salvar sozinho. Esse confronto não vem com acusação, vem com alívio, vem com a permissão de parar, parar de se explicar, parar de se cobrar, parar de sustentar uma imagem de controle que já não existe. O erro não foi tentar, o erro foi acreditar que tentar sozinho era o único caminho. O limite chega justamente para quebrar esse ciclo. Ele interrompe o esforço excessivo para abrir espaço para a dependência saudável. Nesse ponto, algo começa a mudar internamente. O coração relaxa, a mente desacelera, a ansiedade perde autoridade. Não porque o problema financeiro desapareceu, mas porque a carga deixou de ser carregada sozinho. Esse é um momento delicado e sagrado. Delicado porque mexe com orgulho, medo e identidade. Sagrado porque é onde o Espírito Santo começa a assumir o governo. Enquanto tudo funcionava no automático, ele aguardava. Agora, com o limite exposto, ele se aproxima. Não para cobrar resultados, mas para oferecer direção. E quando a direção vem, a prosperidade deixa de ser uma perseguição e passa a ser consequência. Se você se reconhece nesse esforço silencioso, saiba disso. Deus não está esperando você acertar tudo para agir. Ele está esperando você parar de lutar sozinho. O que parece fraqueza pode ser o início da restauração. Porque quando a rendição acontece, o céu encontra espaço. E onde o Espírito Santo governa, a escassez não tem a última palavra. Quando desistir parece certo, mas ainda não é desistir de tudo. Existe um tipo de pensamento que assusta muitas pessoas no momento de pressão financeira. É quando a ideia de desistir começa a parecer lógica, não como drama, não como fuga, mas como descanso. A mente diz que talvez parar seja melhor do que continuar lutando desse jeito. Nesse ponto, muitos se culpam, achando que estão abandonando a fé ou desistindo de Deus. Mas existe uma diferença profunda que quase ninguém explica. Nem toda desistência é perda. Algumas desistências são alinhamento. Desistir de lutar sozinho não é o mesmo que desistir da vida. Desistir do controle não é o mesmo que desistir da responsabilidade. O que Jesus convida não é abandono, é entrega. Ele nunca pediu que alguém desistisse de viver, de sonhar ou de caminhar. Ele pediu que as pessoas desistissem de carregar sozinhas aquilo que não foram criadas para sustentar. Quando o financeiro aperta, o convite não é para fechar o coração, é para abrir as mãos. O problema é que fomos ensinados a associar desistência com fracasso. Então resistimos até o último limite, mesmo quando o custo interno já se tornou alto demais. Continuamos insistindo em estratégias que drenam energia, aceitando pressões que adoecem a alma, tomando decisões financeiras guiadas pelo medo da escassez. Nesse estado, a pessoa até continua funcionando, mas perde sensibilidade espiritual. O coração endurece para sobreviver, a fé vira obrigação, a esperança fica distante. Jesus, ao contrário, sempre tratou a rendição como porta. Quando alguém reconhecia que não tinha mais forças, ele não criticava, ele se aproximava, porque é nesse momento que a verdade aparece sem máscaras. E onde a verdade aparece, o Espírito Santo encontra espaço para agir. Não é o desespero que move o céu, é a honestidade. É o momento em que o coração diz que não consegue mais do mesmo jeito e precisa de outra direção.
Existe uma desistência que liberta. É desistir de controlar tudo. Desistir de se explicar o tempo todo. Desistir de carregar o peso de ser próspero a qualquer custo. Essa desistência não te empurra para trás, ela te reposiciona. Ela tira você do centro do problema e coloca Deus no governo da situação. Quando isso acontece, algo muda profundamente. A ansiedade diminui, a culpa perde força. A mente começa a respirar. Muitas vezes, o Espírito Santo começa a se manifestar exatamente nesse ponto. Não com dinheiro imediato, mas com clareza. Uma decisão que antes parecia impossível se torna óbvia. Um caminho que parecia seguro perde sentido. Um limite que parecia castigo se revela proteção. Antes de abrir portas externas, Deus fecha portas internas que levariam ao desgaste, à dívida maior e à perda de paz. Se hoje desistir parece certo, talvez o que esteja sendo pedido não seja o fim da caminhada, mas o fim da luta solitária. Talvez Deus esteja convidando você a desistir da forma como vinha tentando, não do propósito que Ele tem para a sua vida. Quando a rendição acontece, o peso muda de lugar. Sai dos seus ombros e passa para as mãos certas. Esse é um ponto decisivo. Ou a pessoa insiste em manter tudo funcionando sozinha e continua exausta, ou aceita soltar o controle e permitir que o Espírito Santo assuma o comando. A desistência que parece fraqueza pode ser, na verdade, o início da restauração. Porque quando você solta, Deus sustenta, e quando Deus sustenta, a escassez deixa de definir o futuro. Como o Espírito Santo se manifesta no limite, não como você imagina. Quando se fala em manifestação do Espírito Santo nas finanças, muitos criam uma expectativa imediata de dinheiro entrando, dívidas sendo resolvidas rapidamente, portas financeiras se abrindo de forma visível. Mas, na maioria das vezes, Deus começa de um jeito diferente. Ele não ignora o financeiro, mas trata primeiro o interior, porque decisões curadas sustentam prosperidade verdadeira. O Espírito Santo não começa mudando números, ele começa mudando direção. A primeira manifestação quase sempre é silenciosa. Uma paz que não faz sentido diante da situação. Um alívio interno que surge mesmo com contas em aberto. Isso não é negação da realidade. É governo espiritual sendo restaurado. Quando a paz chega antes da provisão, algo já foi alinhado. O coração deixa de reagir com medo. A mente desacelera. O impulso de resolver tudo às pressas perde força. Essa calma não vem de você. Vem do Espírito Santo assumindo o comando. Outra forma clara de manifestação é a clareza. Coisas que antes pareciam confusas começam a se organizar por dentro. Uma decisão financeira que parecia urgente deixa de ser prioridade. Um caminho que parecia promissor revela riscos ocultos. Não começa a soar como proteção, não como perda. O Espírito Santo guia principalmente fechando portas erradas antes de abrir as certas. Ele protege você de prosperar rápido e perder tudo depois. Nesse processo, algo importante acontece. A relação com o dinheiro muda. Ele deixa de ser fonte de identidade e passa a ser ferramenta. A dívida deixa de definir quem você é. A escassez perde o poder de ditar suas escolhas. Mesmo antes da prosperidade visível, o coração já começa a experimentar liberdade. Essa liberdade é um sinal claro de manifestação espiritual. Onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Muitos confundem manifestação com emoção intensa. Mas, no limite financeiro, a manifestação mais profunda é lucidez. É enxergar com sobriedade. É perceber o que precisa ser ajustado sem culpa. É reconhecer erros sem condenação. É receber direção sem pressão. O Espírito Santo não empurra. Ele conduz. Ele não humilha. Ele reposiciona.
E quando isso acontece, o futuro financeiro deixa de ser uma ameaça constante. Outra manifestação poderosa é a restauração da esperança. Não aquela esperança eufórica, mas uma esperança estável. A pessoa já não acorda dominada pelo medo do dinheiro. Já não dorme com o peso da dívida esmagando o peito. Existe confiança no processo, mesmo sem ver o resultado final. Isso não é conformismo. É fé madura. É saber que Deus está trabalhando enquanto você aprende a caminhar com Ele. Quando o Espírito Santo se manifesta, ele também muda a forma como você reage às oportunidades. Propostas que antes seriam aceitas por desespero passam a ser avaliadas com discernimento. Caminhos fáceis perdem encanto. Atalhos perigosos perdem força. A prosperidade começa a ser construída sobre bases mais sólidas, não sobre urgência. Esse é um dos maiores milagres que Deus realiza no financeiro. Ele salva você de escolhas que te custariam caro no futuro. Se hoje você sente uma paz estranha no meio do caos, não ignore isso. Se percebe clareza onde antes só havia confusão, não minimize isso. Esses são sinais de que o Espírito Santo já está se manifestando. A provisão externa vem no tempo certo, mas a manifestação interna é o que garante que, quando ela chegar, você estará pronto para sustentá-la. O sinal mais ignorado de que Deus já está agindo. Quando as finanças apertam, muitas pessoas acreditam que Deus só começou a agir quando algo externo muda. Um dinheiro inesperado entra, uma dívida é resolvida, uma porta profissional se abre. Mas existe um sinal anterior, muito mais profundo, que quase sempre passa despercebido. É quando o desespero começa a perder força. Não porque o problema desapareceu, mas porque o coração deixou de ser dominado por ele. Esse sinal não vem do esforço humano. Ele nasce da ação silenciosa do Espírito Santo. Antes da provisão se manifestar no financeiro, Deus costuma ajustar o ritmo interno. A pressa diminui. A ansiedade já não dita cada pensamento. A mente não corre o tempo todo atrás de soluções desesperadas. Esse descanso interior não é acomodação, é alinhamento. É Deus dizendo por dentro que você não precisa mais se destruir tentando resolver tudo sozinho. Quando isso acontece, algo muito importante muda. O dinheiro deixa de ser o centro emocional da vida. Muitos ignoram esse sinal porque esperam algo mais visível. Querem números, datas, garantias, mas Jesus sempre ensinou que o reino começa como semente. Pequeno, silencioso, quase invisível. A paz que surge no meio da pressão financeira é uma dessas sementes. Ela indica que o governo de Deus já começou a se estabelecer. Mesmo que a escassez ainda esteja presente, ela já não manda como antes. Outro sinal ignorado é a mudança na forma de pensar. A mente começa a rejeitar soluções que antes pareciam aceitáveis. Atalhos perdem força. Propostas baseadas apenas no medo deixam de convencer. Existe uma sensibilidade nova que protege você de decisões que agravariam a dívida ou aumentariam a escassez. Esse discernimento não vem de experiência apenas. Vem do Espírito Santo orientando por dentro. Quando Deus já está agindo, o coração também começa a se posicionar de forma diferente. A comparação com outros diminui. A necessidade de provar algo para alguém perde sentido. A pessoa começa a entender que prosperidade não é corrida, é construção. Isso traz alívio, traz foco, traz maturidade emocional e espiritual. Esse processo prepara o terreno para uma provisão que não destrói, mas sustenta. Há também um sinal muito claro que quase ninguém valoriza. A oração muda. Antes era cheia de cobrança, de pedidos urgentes, de explicações longas. Agora ela se torna mais simples, mais sincera, mais confiante, não porque tudo está resolvido, mas porque o relacionamento foi restaurado. Quando a oração muda, é porque algo já mudou dentro. E quando algo muda dentro, o externo começa a se reorganizar no tempo certo.
Se você percebe que o medo já não domina como antes, que a ansiedade diminuiu, que a clareza aumentou, não trate isso como pouco. Esses são sinais de que Deus já entrou na situação. A provisão não chega antes da preparação, ela chega depois. O Espírito Santo age primeiro no invisível, para que o visível não se torne um novo peso. Talvez hoje você ainda esteja no meio do processo. As contas ainda existem, a pressão ainda aparece. Mas se o seu coração está mais firme, mais consciente e menos desesperado, isso é evidência de que o céu já se moveu. Deus não começa pelo fim, ele começa pelo fundamento. E quando o fundamento está alinhado, a prosperidade deixa de ser ameaça e passa a ser bênção. Convite à entrega real, o momento que muda tudo. Existe um ponto na caminhada em que Deus não pede mais explicações. Ele não exige justificativas, não cobra planos detalhados, não espera promessas sobre como você vai resolver o financeiro daqui para frente. Esse ponto é sagrado. É o momento da entrega real. Não aquela entrega falada, repetida em palavras bonitas, mas a entrega silenciosa que acontece quando o coração para de resistir. É aqui que muitos travam, porque entregar significa admitir que chegou ao limite. Durante muito tempo, você tentou organizar, ajustar, planejar, segurar. Tentou ser responsável, forte, equilibrado. Tentou não preocupar ninguém, tentou manter tudo funcionando, mas existe uma hora em que Deus não quer mais que você tente. Ele quer que você confie. A entrega não é desistência da vida financeira, é desistência da luta solitária. É permitir que o Espírito Santo entre, não como apoio, mas como governo. Nesse momento, algo profundo acontece. A alma relaxa, a mente para de correr. O peso começa a sair dos ombros, não porque tudo se resolveu, mas porque o controle mudou de mãos. A entrega real não exige força, exige honestidade, exige olhar para Deus e dizer por dentro que não sabe mais qual é o próximo passo. Jesus nunca rejeitou essa postura, ele sempre respondeu a ela. Talvez você esteja acostumado a apresentar soluções na oração, a explicar o que faria se tivesse dinheiro, a prometer mudanças se a provisão viesse. Mas hoje o convite é diferente. Hoje não apresente planos, apresente o limite. Não leve argumentos, leve o cansaço. Não leve estratégias, leve a verdade. O Espírito Santo trabalha com aquilo que é real, não com aquilo que é ensaiado. A entrega real também envolve abrir mão da culpa. Culpa por decisões passadas, culpa por erros financeiros, culpa por não ter sido mais próspero até aqui. Deus não te chama para esse momento para te lembrar do que deu errado, mas para te reposicionar no que ainda pode dar certo. A culpa fecha o coração, a entrega abre espaço. Onde há espaço, há manifestação. Quando você se entrega, algo muda na forma como você escuta. A sensibilidade espiritual aumenta. A direção começa a se tornar perceptível. Não como uma voz alta, mas como uma convicção tranquila. O Espírito Santo começa a conduzir passo a passo, não com pressão, mas com clareza. Essa condução protege você de repetir ciclos de escassez e te prepara para uma prosperidade mais consciente. Este é o ponto de transição para a oração. Não uma oração apressada, nem carregada de expectativa ansiosa, mas uma oração de presença. Um momento em que você não precisa impressionar Deus. Precisa apenas estar diante dele como está. O que vem a seguir não é discurso, é encontro, não é cobrança, é cuidado. E quando a entrega acontece de verdade, o céu encontra espaço para se manifestar. Oração, o Espírito Santo no limite. Este é o momento de silenciar tudo o que ainda tenta disputar espaço dentro de você. Não é hora de explicar nem de organizar pensamentos, é hora de permitir.
Respire com calma e deixe seu coração reconhecer onde realmente está. Deus não se conecta com versões fortes de você, ele se conecta com a verdade. E a verdade agora é simples. Você chegou ao limite das finanças, do esforço e da tentativa de controlar tudo sozinho. Espírito Santo, aqui está um coração cansado, mas aberto. Aqui está uma vida que tentou, planejou, lutou e ainda assim se viu cercada pela escassez, pela dívida e pelo medo de faltar. Não trazemos soluções prontas, não trazemos promessas, trazemos apenas o limite. Trazemos aquilo que não conseguimos mais sustentar. Assume este lugar, não como visitante, mas como governo. Toma as decisões que já não sabemos tomar. Acalma a mente que se acostumou a correr atrás do dinheiro como se dele dependesse a paz. Jesus, tu conheces a pressão invisível que ninguém vê. Tu sabes o peso de acordar pensando no financeiro e dormir preocupado com o amanhã. Hoje colocamos isso diante de ti, não para exigir prosperidade imediata, mas para receber direção. Onde houver ansiedade, libera paz. Onde houver confusão, libera clareza. Onde houver medo da escassez, estabelece confiança na provisão que vem do Pai. Espírito Santo, visita agora o lugar onde a esperança enfraqueceu. Toca a mente que se acostumou a pensar em desistir. Restaura a visão que foi distorcida pela pressão. Que toda decisão financeira tomada a partir do medo perca força. Que toda escolha guiada pela pressa seja interrompida. Alinha pensamentos, emoções e atitudes com a tua vontade. Que o coração volte a sentir segurança, mesmo antes da provisão visível chegar. Declaramos que o dinheiro não governa esta vida. A dívida não define este caminho. A escassez não determina o futuro. O governo agora é teu. Que a prosperidade venha de forma saudável, sustentável e alinhada com o teu propósito. Que cada passo seja guiado, cada decisão seja protegida e cada oportunidade seja discernida. Ensina a caminhar sem ansiedade enquanto a provisão se organiza no tempo certo. Espírito Santo, estabelece descanso interior. Silencia a culpa, a cobrança excessiva e o medo constante. Que esta vida aprenda novamente a confiar, não em circunstâncias, não em números, mas na tua presença fiel. Que o coração seja fortalecido, que a mente seja renovada e que o espírito seja sensível à tua condução diária. Recebemos agora a tua paz, não como fuga da realidade, mas como sinal de que o céu já entrou na situação. Permanecemos aqui, não esperando fórmulas, mas confiando na tua ação. O limite não é o fim, é o lugar onde o teu cuidado se manifesta. Amém. Talvez por muito tempo você tenha acreditado que perdeu o tempo certo, que as decisões erradas atrasaram tudo, que a prosperidade era uma promessa distante demais para a sua realidade financeira. Mas existe uma verdade que precisa ser dita com clareza. Você não chegou tarde demais. O limite que você enfrentou não foi atraso, foi preparação. Deus não desperdiça dor, nem ignora processos. Ele usa exatamente o ponto em que tudo parecia acabar para estabelecer algo novo. O Espírito Santo não entrou na sua história quando você ficou forte. Ele entrou quando você ficou verdadeiro. Quando o coração parou de fingir controle. Quando a alma admitiu cansaço. Esse lugar não te desqualifica. Esse lugar te posiciona. A partir daqui, o caminho deixa de ser guiado pela pressa e passa a ser conduzido pela direção. A escassez já não governa suas escolhas. A dívida já não define sua identidade. O medo já não decide o próximo passo. A prosperidade que Deus constrói não nasce da ansiedade. Ela nasce do alinhamento. Nasce quando o coração aprende a ouvir, a esperar, a discernir. O que começou dentro agora se estende para fora. No tempo certo, portas se organizam, decisões se esclarecem, oportunidades se tornam visíveis. Não como peso, mas como resposta.
não como corrida, mas como construção segura. Guarde isso no coração. O limite não foi o fim da sua fé, foi o início de um relacionamento mais profundo com Deus. Foi o lugar onde o Espírito Santo encontrou espaço para governar. A partir de agora, caminhe com mais consciência, menos culpa e mais confiança. Você não caminha sozinho. A provisão acompanha quem anda em paz. Se esta mensagem falou com você, permaneça conectado. Volte quando o coração pesar. Compartilhe com quem precisa de esperança. E permita que este espaço continue sendo um lugar de descanso, direção e fé para a sua vida financeira. O céu já começou a se mover. E quando Deus começa, ele termina bem.